Primeira leitura da Parashá de Itró, e escutou Itró, o sacerdote de Midian, o sogro de Moshe, tudo que Hashem fez para Moshe e para Israel, seu povo, que Hashem tirou o povo de Israel do Egito, ele escutou os milagres, como diz Urash para a gente, o que exatamente ele escutou para ele vir e querer se juntar ao povo de Israel, a abertura do Mar Vermelho e a guerra do Amaleque. Por uma explicação, essas duas coisas foram nítidas no mundo inteiro, porque quando o Mar Vermelho abriu, todas as águas do mundo se abriram, e quando a guerra de Amaleque aconteceu, Moshe parou o sol. Por isso que isso foi notório em qualquer lugar do mundo. E Itró escutou, viu os milagres e decidiu mudar de vida, se juntar ao povo de Israel. Esse Itró tinha 7 nomes para ele: Reuel, Yeter, Itró, Rovav, Hever, Keni, Putiel. Por que desses nomes? Yeter vem de acrescentar, que ele acrescentou uma parte na Torá, que é a parte Ve'atat Tehezeh, quando ele pediu para Moshe, como a gente vai ver na continuação, para colocar juízes de causas menores. Itró, quando ele se converteu e cumpriu os mitzvot, acrescentaram uma letra Vav de Yeter para Itró. Rovav, que ele deu carinho, Ribevet a Torá, né? E Rovav é Itró, como a gente vê no versículo que fala os filhos de Rovav, sogro de Moshe. E tem gente que fala que Reuel é o nome do pai do Itró. E isso que está escrito, que as filhas de Itró vieram por Reuel, o pai delas, é porque as crianças às vezes chamam o pai do pai de pai, né? O avô é meio que um pai também. Assim está no Midrash. Roteno Moshe, o sogro de Moshe, aqui Itró se honrava com Moshe. Olha, eu sou o sogro do rei, né? De Moshe era o número 1 do povo de Israel. No passado, Moshe, ele falava sua grandeza no seu sogro, como está escrito que ele voltou para Yeter, o seu sogro, ou seja, Moshe se engrandecia dele ser genro de Itró, quer dizer, um dava o respeito para o outro. Para Moshe e para o povo de Israel, como assim? O que Hashem fez para o povo de Israel, porque tem que falar para Moshe e para o povo de Israel? Daqui a gente aprende que Moshe vale como todo o povo de Israel. Tudo que ele fez, diz que caiu o man, e o poço de água milagroso, e a guerra contra Amaleque, e o maior milagre que Hashem tirou o povo de Israel do Egito, né? Que Rotzi Hashem, isso aqui é a maior coisa. E pegou e trouxe o sogro de Moshe, Atziporá, a esposa de Moshe, depois que ela tinha sido enviada de volta para a casa do Itró, vamos já ver no Rashi. Quando a Kadosh Baruch Hu falou para Moshe em Midian, volta para o Egito. Aí Moshe pegou sua esposa, Atzipora, seus filhos e foi para o Egito. Quando chegou lá, Aharon, no encontro dele, encontrou ele no Monte Sinai, falou: quem são esses? Falou: minha esposa que eu casei em Midian, esses são meus filhos, né? Que o Aharon não conhecia eles ainda. E aí ele falou: ué, para onde você está levando eles? Falou: para o Egito. Aí Aharon fala: pelos primeiros que já estão aqui, a gente está sofrendo, você quer acrescentar, trazer mais pessoas para cá? Então melhor ela ficar na casa do pai dela. Então ela pegou os 2 filhos e foi para casa, né? Voltou para Midian, voltou para ficar com Itró. E Itró vem dessa vez agora com sua filha, com os seus 2 filhos. O nome de um era Gershom. Por que esse nome Gershom? Porque Moshe Rabbeinu falou: Ger, forasteiro, eu estava numa terra estranha. Gershom, Shom é de Sham, de lá. E o nome do outro é Eliezer, que o Deus do meu pai estava Bezri, estava me ajudando e me salvou da espada de Faraó. Isso Moshe deu esse nome do filho dele em honra disso. Então Eliezer é Kel-Ezer, né? Deus está me ajudando. Como assim me salvou da espada do Faraó? Quando foi isso? Quando Datã e Aviram contaram sobre o egípcio que Moshe tinha matado e Faraó queria matar o Moshe. Nesse momento aconteceu um milagre, que o pescoço dele virou como uma coluna de mármore, ficou dura e a espada não aconteceu nada. Então me salvou da espada do Faraó, foi um milagre que Hashem fez com Moshe. E veio e trouxe o sogro de Moshe com seus filhos e com sua esposa para Moshe, para o deserto, que ele estava lá acampado próximo do monte de Deus, o monte Sinai. Por que a Torá tem que citar o deserto? A gente já sabe que ele estava no deserto. Somente vem falar o louvor de Itró. O pastor vem falar que ele estava sentado no cavô do mundo, ele estava numa boa posição e mesmo assim ele foi lá, seu coração quis sair para o deserto, um local vazio, só para escutar a Torá, só para se converter. E disse para Moshe: eu, teu sogro Itró, venho para você com a tua esposa e com teus filhos junto com ela. Como foi que ele disse isso? Ele mandou através do emissário, quer dizer, não encontrou ainda ele, tanto que a gente vai ver na continuação que Moshe sai ao encontro dele. Olha, estou vindo. E se você não quer sair ao meu encontro por causa de mim, sai pela tua esposa. E se não por ela, pelos teus filhos. Quer dizer, Itró já avisou: olha, estou indo. E obviamente que Moshe saiu ao encontro do seu sogro, ele já dava um respeito para ele.
e se curvou, beijou ele, e um perguntou para o seu amigo, cada um perguntou para o outro sobre a paz, ou seja, como cada um estava, e vieram para a tenda. Nesse momento, o Itrô teve um grande cavodo, porque se Moshe Rabbeinu saiu ao encontro dele, Aharon também saiu, Nadav, Aviú e qualquer pessoa que via esses grandes gigantes Sadequim saindo ao encontro de uma pessoa, o povo acabou indo para receber o Itrô. E ele se curvou e beijou. A gente sabe que se curvou é a maneira de cumprimentar de kavod antigamente, não é igual se curvar hoje em dia, que tem problema de avodah zará, etc. Quando ele fala, a gente não sabe, não fica claro quem se curvou. Vai estar, se curvou, quem se curvou? Quando ele fala um homem para o seu amigo, quem é o Ish, o homem, é Moshe. Como a gente vê em outro lugar, vê a Ish Moshe. Então Moshe que estava dando esse kavod inteiro para o sogro dele. E Moshe contou para o seu sogro tudo que Hashem fez para o faraó, para o Egito, sobre o povo de Israel, todos os acontecimentos que eles encontraram no caminho, como Hashem salvou eles. Por que o Moshe Rabbeinu teve que contar isso? Para puxar o coração dele, aproximá-lo ele para a Torá. Contou os milagres, contou como que vale a pena. Kolatla, os acontecimentos do mar, do Amalek, tudo que eles enfrentaram. A palavra Tla, o Lamed e o Aleph faz parte da raiz da palavra, e o Tav, ele é chamado Yesod Nofer, ele faz parte da raiz, mas ele cai às vezes. Ou seja, aqui ele entra como raiz da palavra, tem vezes que não vai aparecer, em acontecimento não vai aparecer a palavra Tav, a letra Tav. Assim, por exemplo, Trumat, Nufat, Kumat, Trumá, a mesma coisa. Então, por exemplo, a pessoa que quer dar uma Leharim, quer dar uma Trumá, uma doação, um donativo, usa o verbo Leharim, não usa o Tav nessa palavra, mas em algumas conjugações usa o Tav. Então, é raiz, mas às vezes não. Va'irad Yitro, e Yitro se alegrou por uma explicação sobre todo o bem que Hashem fez para o povo de Israel, que salvou o povo do Egito. A palavra Va'irad, explica o Rashi, Va'ismach, e se alegrou. Porém, esse é o assunto literal. Por uma outra explicação, pelo Midrash, a sua carne ficou ridudin, ficou afiada, ele se machucou, vamos chamar assim, modo de falar, ficou chateado pelo isso que os egípcios se acabaram. Lembrando que Yitro era um ministro do faraó por uma época. Por isso que os homens falam, é um ditado popular, que um convertido, até 10 gerações, você não pode desprezar um não-judeu na frente dele, quer dizer, a pessoa ainda sente aquele contato com o povo dele. Sobre todo o bem, quais são essas coisas boas? O man, que era maravilhoso, o pão milagroso, o poço de água, a Torá que vai ser dada. E isso que Hashem salvou do Egito. Então, até agora não tinha um escravo que conseguia fugir do Egito. De repente, um povo inteiro, 600 mil homens de 20 a 60 anos saíram. Quer dizer, foi um milagre gigantesco. E disse Yitro, Baruch Hashem, que salvou vocês da mão do Egito e da mão do faraó, que salvou o povo debaixo da mão do Egito. Que é um povo difícil, e do faraó que era um rei difícil, mesmo assim Hashem tirou eles debaixo da mão do Egito, o que quer dizer a mão, como a tradução do Uncos, quer dizer o poder, igual a mão que ela segura, né? Linguagem de domínio, né? Igual a mão que ela faz peso. Né? Então eles estavam fazendo peso com o trabalho, estavam obrigando, estavam dominando sobre nós, Hashem tirou a gente desse domínio. Está escrito no Zohar que enquanto Yitro não falasse Baruch Hashem, a Torá não poderia ser entregue. Justamente a questão da transformação da escuridão em luz. Yitro, que era muito idólatra durante sua vida, e agora ele vai lá e reconhece que a Torá é verdadeira, reconhece que Hashem é verdadeiro, e ele fala Baruch Hashem, que salvou vocês do Egito. Isso autorizou, de um certo modo, a entrega da Torá. A Tayadat, agora eu sei que é grande Hashem de todos os outros poderes, de todos os outros deuses que ele conhecia, que naquela mesma coisa que eles foram perversos, tentaram fazer mal ao povo de Israel, desse mesmo jeito Hashem acabou com os egípcios. Agora eu sei, como assim? Eu já conhecia antes, agora eu sei muito mais, diz Yitro. De todos os deuses? Como assim de todos os deuses? Aqui a gente aprende que Yitro ele conhecia toda a avodah zará do mundo. Não tinha uma avodah zará que ele não fez. E ele reconheceu que Hashem, o Ser Supremo, a Torá e o judaísmo estava correto. Que quer dizer que Badavar Shezadu Aleem, como tradução do Unclos, fala daquela mesma maneira que os egípcios acharam que eles iam destruir o povo de Israel na água, então eles acabaram sendo destruídos na água, na abertura do Mar Vermelho. O que quer dizer Asher Zadu?
Primeira explicação, Asher Rishiu, que eles foram culpados, que fizeram perversidade, de zadon, de propósito, de pecado proposital. Nossos sábios explicam que a linguagem de cozinhar, como Veazed Yaakov Nazid, que Yaakov fez um cozido, ou seja, na mesma panela que eles cozinharam, nelas foram cozinhados, ou seja, da mesma maneira que eles tentaram atacar, com a mesma moeda eles foram castigados. E pegou e trouxe o sogro de Moshe, Olá os Vahim, ele fez sacrifícios para Deus, agradecendo, e veio Arão e todos os anciões do povo de Israel para comer pão, ou seja, comer a refeição junto com o sogro de Moshe perante Hashem. O que quer dizer olá? Como o sentido literal da palavra olá, que ela sobe, ou seja, totalmente queimada para Deus, chamado holocausto. Zvachim é outro tipo de sacrifício, shlamim, que são aqueles sacrifícios que a pessoa come uma parte da carne, não é totalmente queimado para Deus. E veio Aharon e cadê Moshe? Onde que Moshe foi embora? Ele foi ao encontro dele, ele que fez todo o kavod. Na verdade, olha que interessante, ele estava de garçom, estava lá de pé servindo eles. O que quer dizer perante Hashem? Eles estavam comendo perante Hashem. Daqui a gente aprende que a pessoa que ela tem o proveito de uma seudá, onde grandes sábios estão sentados nela, é como se estivesse tendo proveito do brilho da Shekhinah.